Irmãos, vamos louvar o Senhor? Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei. Aleluia, 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 aleluia. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande poder compartilhar com todos vocês da palavra nessa manhã. E nós vamos estar meditando hoje, compartilhando em João, capítulo 10, versículo 10. E nós vamos estar revendo com todos vocês a questão de como administrar as nossas emoções nesses tempos que nós estamos vivendo. É um tempo muito desafiador, do qual nós temos que rever aquilo que a Bíblia já nos ensina, né? A analisarmos a nós mesmos, a olharmos para dentro de nós, a examinar tudo que está dentro do nosso coração, a forma como nós pensamos, a forma como nós agimos, a forma como sentimos, para nós darmos bom testemunho daquilo que Cristo pede para nós, como seus filhos. Então, em João 10 diz assim: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A saúde emocional faz parte dos planos de Deus para a nossa vida. E é muito importante que essa vida
abundante em Cristo inclua as nossas emoções. E a maneira como nós vivemos vai, de fato, demonstrar, né, se nós glorificamos ou não a Deus no nosso viver diário. É fato, né, que muitos cristãos, eles pagam suas contas, são honestos, têm uma boa moral, mas no que diz respeito às suas emoções, há umas certas complicações. E é isso que hoje a Bíblia quer revelar para nós, né? A palavra de Deus vem trazer essa cura, essa graça para a nossa vida. E é muito importante que você analise, então, se você tem vivido essa vida abundante que Cristo almeja e quer. Porque Deus quer que nós tenhamos alegria, Deus quer que nós tenhamos paz, Deus quer que nós tenhamos sabedoria, entendimento. E para isso a gente tem que andar muito na nossa vida emocional. A falta de saúde emocional é um dos grandes obstáculos para que nós possamos viver o Espírito Santo e a santidade que Deus quer para nós. Então, a vida emocional ela acaba sendo esse obstáculo, se não é bem trabalhada, se não é bem resolvida, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta. O nosso manual de vida emocional é a palavra de Deus. 87% das pessoas, olham só, 87% das pessoas fracassam nas suas vidas por falta de inteligência emocional. Hoje a psicologia está investindo muito nessa questão da inteligência emocional. Então nós precisamos entender que como é importante para nós essa questão da nossa vida emocional. E nós precisamos ver como que nós nos constituímos. Nós não somos aquelas pessoas cômodas, né? Cômodas que eu falo, aquela cômoda, aquele armário de gavetas, né? Onde tem uma gaveta para o espiritual, uma gaveta para o emocional, uma gaveta para o físico. Nós somos inteiros, únicos, né? Nós somos emocionais, espirituais, né? E físicos. Então, essa é a nossa constituição. E muitas vezes eu vejo as pessoas vivendo muito bem a vida física, até dando bastante atenção para isso. Hoje em dia, então, a sociedade cobra muito essa questão do físico. Então, as pessoas estão desenvolvendo muito essa questão na sua vida. Muita questão material também, né? Questão social. Mas esquecendo dessa questão emocional. Vivendo também até uma vida espiritual boa, mas deixando para trás essa questão emocional, não colocando ela junto. É como se tivesse dissociado. Eu sou uma pessoa na igreja, uma pessoa espiritual na igreja, mas dentro de casa, e nós estamos vendo isso hoje, né? Eu tenho ouvido muitas pessoas, eu tenho dado um tempo muito grande para ouvir as pessoas nesse tempo, me coloquei à disposição, e eu tenho ouvido assim, as pessoas falando muito das suas ansiedades, muito das suas angústias, muito das suas depressões, né? E esquecendo de que isso está atrelado à nossa vida espiritual, está atrelado à nossa vida física, está aí hoje a psicossomática, que é uma ciência, e que demonstra que tudo que você sente, tudo que você pensa, tem influência no seu espiritual, tem influência no seu físico. Então é muito importante nós trabalharmos o nosso espiritual, de acordo também, ligado ao nosso emocional, trabalharmos o nosso emocional ligado ao nosso espiritual, porque é de onde vem a cura para a nossa vida. É onde vem essa vida abundante que Deus quer para nós. E o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele trabalhou as suas emoções, ele viveu picos de emoções, picos emocionais altíssimos, e ele soube administrar toda a sua emoção. E ele nos ensina na sua palavra como administrar isso. E é o que nós vamos ver um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais agora. Então a Bíblia ela é um manual de saúde emocional. Por quê? Porque ela nos orienta então como devemos tratar os nossos sentimentos. E nós temos isso na pessoa de Jesus Cristo. A psicologia ela tem estudado as emoções há 100 anos, desde 1879. E ela vem avançando em suas descobertas. Hoje, por exemplo, algo para você ter aí, né, de conhecimento,
Se você hoje sente que você está tendo uma depressão, você já vai no médico, já pede um exame que chama exame de lítio, você já faz esse exame, e nesse exame já vai diagnosticar se você está ou não com depressão. Aí você, diagnosticando, você já vai, então, dar os seus passos. Você vai procurar um psicólogo, você vai procurar um psiquiatra, você vai tomar a sua medicação, você vai fazer o seu tratamento. Então, a ciência hoje tem avançado, né? Nós vemos que nós precisamos hoje entender que nós precisamos de trabalhar, é o que eu tenho enfatizado, o nosso emocional com a palavra de Deus. Nesses 20 anos que eu atendo em consultório, eu tenho visto as pessoas sendo curadas, né? Porque a psicologia, ela é uma ferramenta, mas a própria psicologia, ela não garante a cura. Mas a palavra de Deus, ela traz cura para a nossa alma. E eu tenho visto nesses 20 anos que a palavra de Deus realmente cura. E essa semana passada, foi antes até da quarentena, eu fiz um atendimento com um jovem e ele estava muito debilitado emocionalmente, muito ansioso, com síndrome do pânico, com vários tipos de fobia. E ele pediu atendimento e eu fiz o atendimento. E eu fui trabalhando com ele essas questões da vida dele, essa gaveta emocional que ele havia fechado, né? Como eu disse, ele havia deixado essa gaveta de lado e aberto outras gavetas na sua vida, outras áreas da sua vida. E aí nós fomos trabalhar a questão do seu emocional. E no final ele é cristão e ele pediu para mim fazer uma oração e eu fiz uma oração com ele. E ele foi embora. Depois, no outro dia, ele ligou para mim, havia várias noites que ele não dormia, chorava muito. E aí ele me ligou e falou, Beth, muito obrigado pela oração. Muito obrigado, eu já consigo dormir, eu já consigo comer, eu já consegui ter mais ânimo. Muito obrigado por tudo que você fez, Deus colocou você na minha vida. Então, o que ficou desse caso, irmãos? A oração, a palavra de Deus. Foi o que curou, foi o que alentou, foi o que trouxe ânimo. E é essa palavra que nós temos em mãos, né? Então, nós precisamos trabalhar o nosso emocional de acordo com essa bênção que Deus deu para nós. E sabemos que nós temos sim cura. E eu gostaria agora de ver com vocês um pouquinho de Jesus, né, de como Jesus lidou com as suas emoções. Em Mateus 26, 37, 38, vem trazer para nós, aqui eu vou ler com os irmãos, com todos que estão ouvindo. Em Mateus 30, diz assim, no versículo 37, Mateus 26, 37, 38. E levando consigo a Pedro, seus dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então Jesus, que é o nosso mestre, nosso grande Deus, ele passou por momentos de angústia, de tristeza, como talvez você esteja passando, como talvez você esteja sentindo. Nesse prolongamento de confinamento, de quarentena, a ansiedade fica muito alta, né? A tristeza vem, né? Eu vejo assim, muitos depoimentos assim. Então, talvez você esteja sentindo, e você saiba que Jesus também teve esses picos, né? Essa angústia, essa tristeza, quando ele estava no Getsêmani, que foi o pico de maior angústia que Jesus sentiu. E ele fez o quê? Como ele tratou isso? Ele foi até o Pai, ele orou, ele clamou, ele buscou em Deus essa intimidade, buscou em Deus esse consolo. E é Deus que nos consola, e é Deus que traz para nós essa alegria dessa restauração, dessa angústia, de você saber que o seu ego não faz nada, que você não controla nada, né? É você saber que quem está na sua história é Deus, que quem cuida da sua vida é Deus, que Deus é que tem um plano para você, e Deus tem planos bons, tem planos de vida abundante.
Então é nesse momento você se colocar na presença de Deus, você buscar a Deus, você dizer para Deus aquilo que você está sentindo. Você desabafar com Deus, porque Deus sabe, só Deus sabe o que você está passando. Só Deus sabe aquilo que está no seu coração, aquilo que você já passou. Se tem uma coisa que você nunca vai poder mudar na sua vida, é o seu passado. Então aquilo que passou, passou. Então agora você tem que olhar para frente. Nós, como humanidade, como pessoas, nós vamos ter que olhar para frente e seguirmos a nossa vida com Deus, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nessas horas. Então confie em Deus, coloque a sua vida diante de Deus. Então Jesus, ele passou por essas angústias, e grandes angústias. Jesus também se alegrou. Né? A alegria também é algo que nos cura. A alegria e a gratidão são os maiores sentimentos de cura que você pode trazer para a sua vida. Então, nesses momentos, procure ter esse comportamento de agradecer por tudo que você tem. Se você tem o pouco, agradeça o pouco. Se você tem o muito, compartilhe e agradeça o muito que você tem. Isso traz cura para a nossa alma. Trabalhe os seus pensamentos, né? Pensamentos de gratidão, pensamentos de alegria. Quando vier o desânimo, traz pensamentos de ânimo. Fortaleça a sua fé. A fé, se você não tiver fé, a sua vida é uma vida de dores. Como diz um filósofo argentino, né? Eu esqueci o nome dele nesse momento. Mas ele diz que a vida sem fé é uma vida de dores. E realmente isso é verdade. A pessoa que não tem fé, ela não tem segurança, ela não tem onde se apoiar. Então é nesse momento que você precisa trabalhar a sua vida emocional para você conseguir transpor tudo que isso que você está vivendo, toda a sua história e tudo isso que nós estamos vivendo como humanidade. E Jesus, então, ele se alegrou, ele disse assim: eu queria que a minha alegria estivesse em vós, para que você visse quanto que essa alegria é inteira, é grande, né? É gigantesca. Jesus disse, ele disse para os seus discípulos, eu queria que a minha alegria estivesse em vocês, para que vocês vissem o tamanho da minha alegria, que é quando eu estou com Deus. Então, é essa alegria que Jesus quer para você. A alegria dele, a alegria de Deus na sua vida. E é por isso que você tem que buscar. E também nós vemos que Jesus, ele também se indignou, Jesus ficou bravo. Jesus, né, em Marcos 3:5, em Marcos 14:33, Jesus sentiu pavor, angústia, medo. E Jesus também teve aquele momento meigo, aquele momento lindo, quando ele pediu para que as crianças viessem até ele. Jesus também chorou quando ele viu seu amigo morto, Lázaro. Então Jesus, ele esboçou, ele expressou as suas emoções para que nós entendêssemos que se ele que é Deus e homem, né, sentiu, nós também podemos sentir. E o que é que nós devemos fazer com as nossas emoções? Como Jesus fez. Jesus, ele entendeu, ele expressou, né, ele compreendeu, ele sentiu, ele se deu essa chance, né, esse privilégio de sentir aquilo, e ele expressou de uma forma humana, mas de uma forma perfeita, né, as suas emoções. Então é isso que nós precisamos, ter esse equilíbrio que Jesus teve. Diante dos seus picos emocionais, Jesus mostrou equilíbrio. E nós precisamos buscar em Jesus, que é o nosso Mestre, o nosso Deus Todo-Poderoso, esse equilíbrio para a nossa vida. E Jesus teve emoções fortes como nós, né? Então Jesus é o nosso exemplo vivo de uma vida emocional saudável, equilibrada e que glorifica a Deus. Você quer ter uma vida assim? Olhe para Jesus, procure conhecê-lo, procure vivenciar com ele as emoções que ele vivenciou, para que você saiba lidar com as suas próprias emoções, né? Então Jesus não reprimia as suas emoções, ele expressava. E ele não deixou também que essas emoções o dominassem, mas ele venceu sobre as suas próprias emoções. E é isso que nós temos em Jesus, essa garantia de que nós também, como ele, vamos vencer
sobre nossas emoções. Hoje se estuda muito a inteligência emocional, a resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a sua capacidade de transpor problemas, né? Então você, com Jesus, você vai aprender isso. Você vai, mas é muito difícil, Beth, eu sou muito fraca. Não, tudo posso naquele que me fortalece. Então nós temos essa capacidade de transpormos qualquer problema. Qualquer problema que venha, por maior que seja, em Jesus, nós tudo podemos, porque é Ele que nos dá força. E eu vejo muitos relatos, assim, até de pacientes mesmo, que falam assim, Beth, eu não sei como que eu passei por aquilo na minha vida. Foi a minha fé, foi algo que eu busquei. E foi mesmo. A fé tem esse poder, essa graça de Deus na nossa vida, de transpor, de sermos resilientes. E vocês podem observar, eu observo muitos cristãos que procuram esse fortalecimento de fé, eles são muito resilientes. Tem pessoas que estão enfermas, doentes, e você vai visitar, você sai melhor do que aquela pessoa. Por quê? Porque a fé daquela pessoa trouxe essa resiliência para ela. Essa capacidade de, na dor mais aguda da sua vida, ela transpor isso através da sua fé em Jesus Cristo. Jesus nos ensina tudo isso em sua vida e nós precisamos buscá-lo. Jesus, ele tem algo também que eu queria deixar aqui, que eu vejo muitas pessoas hoje culpando as pessoas. A culpa é sua, a culpa é do governo, a culpa é dessa pandemia, a culpa é disso. Jesus, quando ele foi para a cruz, se você procurar na Bíblia, ele não culpou ninguém. Ele não culpou ninguém. E a culpa, ela é muito doentia. Porque a culpa, ela não te faz com que você confronte a você mesmo. Ela faz com que você transfira isso para outro objeto ou para outras pessoas. E isso faz com que o seu ego cresça, né? Que você não se examine, não olhe para si, não se assuma como pessoa, não olhe para suas fraquezas, e você procure a culpa no sistema ou em outras coisas. Tira a culpa da sua vida. Olhe para você. Olhe para o que você é. E peça ajuda a Deus. Né? Não alimente nenhum tipo de culpa na sua vida. Se você carrega alguma culpa, ou outras pessoas também fazem isso, carregam culpas, tudo é minha culpa. Também tira isso da sua vida. Não deixa isso te adoecer. Não deixa isso te levar para uma depressão. Tira qualquer tipo de culpa da sua vida. Olhe para Deus. Né? Olhe para o plano de Deus para a sua vida. Olhe para essa vida abundante que Deus tem para te dar. Saia dessa coisa que está te atormentando, né? Que está te angustiando. E às vezes eu vejo que é a culpa e a raiva. Né? São sentimentos destrutivos. Culpa, raiva, inveja, frutos da carne, que têm destruído as pessoas. Por isso, Jesus não alimentou nada disso na sua vida, ele sempre transpôs, ele sempre, como Deus maravilhoso, nos ensina a tirar tudo isso, a aliviar tudo isso. Ele fala, traz para mim tudo que está te atormentando, tudo porque eu vou aliviar você, né? Tudo que está te sobrecarregando, tudo que é peso na sua vida. Vinde a mim todos que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então nós temos, queridos, um lugar para nós irmos. Você não está sozinho nesse momento, viu? É o que Deus tem para nós. E uma outra coisa que Jesus nos ensina é que ele tem também uma autoestima. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia da sua missão. E a pessoa que tem a baixa autoestima, ela não sabe quem ela é. Né? Ela não tem essa estima por ela mesma. Essa estima é muito baixa, por isso que chama baixo autoestima ou autoestima. Então, Jesus não, ele nos ensina que ele tinha uma identidade com o seu pai. E a ponto do seu pai dizer, esse é o meu filho amado em quem eu tenho grande prazer. Então você precisa saber que você também, em Jesus, como filho, é esse filho de Deus que
que tem valor. Você tem um valor para Deus. Então, não deixe que essa baixa estima de que você não consegue, de que você não é capaz, de que você não é ninguém, venha destruir a sua vida. Venha trazer tantos males. E todo emocional, queridos, traz mal para a gente e para aqueles que estão ao nosso redor. Conviver com uma pessoa que tem baixa estima é muito doloroso. Conviver com uma pessoa que carrega culpa é muito doloroso. Conviver com uma pessoa irada é muito doloroso. Então, essas questões emocionais que hoje nós precisamos buscar cura para nós, elas trazem malefícios para nós e para as pessoas que convivem conosco. Então, você conviver com uma pessoa irritada, uma pessoa irada, uma pessoa de baixa estima, uma pessoa culpada, isso tudo gera malefícios em cadeia, né? Vai destruindo a família, vai destruindo o ambiente familiar vai ficando crítico, vai ficando agressivo por uma pessoa ali que tem essas questões. Imagine 2, 3 pessoas dentro de casa com todos esses sintomas, né? Então, aí eu falo, existe coisas pior que o vírus, né? Esse vírus aí. Às vezes esse vírus que está dentro de nós, essa coisa mal cuidada do nosso emocional, do nosso espiritual, é pior do que essa pandemia que está aí fora. Então, você que está dentro de casa, começa a se analisar, começa a olhar para dentro, não fique só dentro da sua própria casa, fique dentro da sua casa interior, para que você se analise, para que você veja os seus comportamentos, veja como você está tratando a pessoa que está dentro da sua casa, as pessoas que estão ao seu redor. E quem está sozinho, que não tem ninguém, analise também a si mesmo. Olhe se você está alimentando mais sentimentos negativos do que positivos para a sua vida. Se você está sozinho agora, você é a sua companhia junto com Deus. Então procure Deus para suprir você nesse momento de solidão, né? E quem está convivendo em família, procure conviver da melhor forma possível. É um momento de você ser melhor. E eu creio que Deus está nos dando esse teste aí maravilhoso de estarmos juntos em família para a gente ser melhor uns com os outros. E sermos aprovados por Deus também. Então Jesus tinha uma autoestima, ele tinha uma confiança nos propósitos de Deus para ele. E terminando, queridos, a nossa palavra, por último, eu queria dizer da pessoa do Espírito Santo para nós. Porque nós vimos aqui todo o exemplo de Jesus, vimos aqui que nós precisamos dessa vida abundante, agora nós precisamos do Espírito Santo como nosso orientador, como nosso consolador, como aquele que nos ilumina, aquele que fala para nós, Beth, você foi mal com aquela pessoa. Beth, ele é a nossa consciência, o Espírito Santo. Beth, você errou, você magoou, tem que pedir perdão, né? Então, quando você ouvir essa vozinha da sua consciência, é o Espírito Santo, é Jesus querendo que você resolva as suas questões. Então, vamos falar um pouquinho do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele nos dá luz, nos dá direção. E nós temos na palavra de Deus o fruto do Espírito, que são 9. E nós temos na palavra de Deus os frutos da carne, que são 15 frutos. Então, olha aí a desvantagem, né? Já temos 9 frutos contra 15 da carne. Então, a nossa luta é bem grande, né? Então, nós precisamos nos apropriar dos frutos do Espírito, que é paz, amor, alegria, domínio próprio, bondade, mansidão, longanimidade, benignidade, fidelidade. Então, nós precisamos nos apropriar e trabalhar esses domínios da nossa vida. Né? Esses frutos que vão nos fazer melhores, que nos vão curar, que vão fazer com que tenhamos essa vida abundante. Se nós procurarmos cada um desses frutos para a nossa vida, naquele momento de tensão, você ser manso, você ter domínio próprio, naqueles momentos de angústia, você perdoar, naqueles momentos de crise, você ter essa paciência, né? Então, é isso que nós temos que buscar, e a palavra de Deus nos orienta dessa forma. E fugir
dos frutos, né, da carne, né, dos domínios da carne, né? Nós temos que fugir desses domínios da carne sobre nós, que é a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a discórdia, os ciúmes, a bebedeira, a inveja, a ira, a glutonaria. E em Provérbios 17:14 fala para a gente fugir disso tudo, fugir de briga, de confusão. E como tem gente que gosta de uma confusão, gosta de uma briga, fuja disso. Fuja. Né? Traga para você o fruto do Espírito. As nossas emoções precisam estar sob o controle do Espírito Santo para glorificar a Deus. Sem esse fruto aqui, é difícil, porque você precisa de se alimentar diariamente, todos os dias, desses frutos do Espírito, para que você glorifique a Deus. Porque, queridos, não adianta você ser honesto, ter uma boa moral, pagar suas contas, isso é muito importante. Mas se você não testemunhar com o seu comportamento, com seus sentimentos, você vai jogar fora tudo que está aqui na palavra de Deus. Né? Então, é muito importante você estar atento a isso. No Salmo 32, Davi também nos ensina que quando ele calou os seus pecados, o que aconteceu? Ele teve um problema psicossomático, ele envelheceram os seus ossos, ele ficou doente. Então, porque Davi pecou, ele foi para esse domínio da carne, foi para o adultério. Então, ele deixou do fruto do Espírito. Então, nós precisamos nos alimentar desses frutos para que nós possamos depois nos gloriar em Deus, ter vida abundante, ter vida alegre, feliz, ter a consciência tranquila, né? Viver em paz. E viver em paz é tão fácil. É buscarmos a Deus, vivermos a sua palavra, matarmos o nosso ego, a nossa carne, né? Nos humilharmos, termos essa alegria de dizer assim, eu errei, porque às vezes as pessoas ficam tão tristes de terem que assumir essas suas fragilidades. E quando a gente aceita que nós temos fragilidades, fica tão mais fácil de nós vivermos, porque nós vamos buscar a paz quando a gente aceita que é frágil naquela área da nossa vida e precisamos de Deus, precisamos do próximo, precisamos do irmão, precisamos da igreja, precisamos dos outros, né? E é isso que Deus quer para nós, essa vida abundante. Então, Davi, ele expressou as suas emoções para Deus, ele buscou o perdão em Deus, e aí Davi passou a ter outra vida. E Davi foi o homem segundo o coração de Deus, porque Davi trabalhou as suas emoções. E Deus conhecia o coração de Davi, porque Davi tinha esse coração, ele olhava para dentro dele, ele assumia o que ele sentia. Né? E nós precisamos tirar essa questão de guardar, de esconder o que nós sentimos. Nós precisamos entender, compreender e expressar as nossas emoções. Assim como Jesus, assim como Davi. Então, guarde aí no seu coração. Entenda o que você está sentindo. Né? Expresse o que você está sentindo. Aceite o que você está sentindo. Então, entenda, aceite e expresse. São esses 3 passos que você tem que fazer para que você viva a sua vida melhor, abundantemente. Expresse para Deus. Busque em Deus essa aceitação de quem você é. Né? Busque essa compreensão do que você está sentindo em Deus. Concluindo, então, a Bíblia diz que para nós que esse é o segredo também para nós termos bons relacionamentos. Tudo isso que eu venho falando aqui agora, nesse momento com vocês que estão me ouvindo. E a Bíblia, então, nos diz para examinarmos a nós mesmos, né? Corrigir nossos erros. Essas são as orientações que a Bíblia diz. Analise você. Corrija os seus erros. Né? A Bíblia também diz para você orar pelos seus defeitos e louvar pelas suas qualidades. Pessoa saudável emocionalmente, espiritualmente, aquela que ora pelos seus erros, que se humilha diante de Deus, que confessa os seus pecados, que procura essa mudança na sua vida, que olha para si mesmo, para o seu emocional, né?
E que olhe também para as suas qualidades, para as coisas boas que você tem. Faz essas coisas boas prosperar, queridos. Essas coisas boas que você tem. Põe elas para frente. Abençoa com a sua vida. E louve a Deus pelas suas qualidades. Se você é feliz, se você é alegre, se você tem alegria, passe isso adiante. Se você é grato, passe isso adiante. São tantas coisas boas que Deus nos dá. Se você é amoroso, bondoso, passa isso para os outros. Louve a Deus, né? E através da Bíblia, da palavra de Deus, da oração, trate as suas emoções. É o meu apelo hoje nessa manhã. Trate as suas emoções. Dê o seu passo, não fique acomodado. Trate as suas emoções à luz da Bíblia. Busque o seu equilíbrio. Busque o seu equilíbrio. Busque ter calma, calma nessa hora. Fique calmo. A ira, a raiva, o temperamento impetuoso não leva ninguém a lugar nenhum. Nenhum. Vai te levar para um lugar escuro, para um lugar espinhoso, para um lugar de dor. Calma, tenha calma nesse momento. Né? Espere em Deus, confie em Deus, tenha paciência, paciência. Não reclame, não murmure, porque isso vai contaminar o seu espírito, vai contaminar o seu corpo, vai contaminar o seu eu. Então, aprenda com Jesus, que nos momentos que Jesus passou de mais angústia, ele não reclamou, ele não murmurou, ele foi em oração. Ele foi em oração. Tenha intimidade com o Pai. E busque 2 sentimentos imprescindíveis à sua saúde emocional. Se você for estudar psicologia aí, você vai ver que os 2 sentimentos mais saudáveis é a alegria e a gratidão. Então busque nesse momento a alegria. Busque coisas prazerosas, faça as coisas que você gosta, faça para você e faça para os outros. Busque a gratidão, né? Siga o exemplo de Jesus para a sua cura emocional. Muito obrigada por você me ouvir. Eu queria fazer uma oração agora nesse momento em gratidão a Deus pela sua vida, por essa palavra que não é minha, mas é de Deus para nós. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor,